Olá, meus amados, aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Vamos agora tomar uma respiração profunda, relaxar nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Com muito amor, com muita gratidão, vamos iniciar a segunda parte do capítulo 2. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros da sua derrota, tem perspectiva de êxitos na estrada da vida. Há cerca de 20 anos tive a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, a fim de escrever um artigo sobre ele. Durante a entrevista, perguntei-lhe a que atribuía seu triunfo. Carnegie disse então: Meu jovem amigo, antes de responder a sua pergunta, gostaria de ouvir a definição dessa palavra, triunfo. Depois de esperar algum tempo, vendo que eu estava um tanto atrapalhado pela sua pergunta, continuou. Por triunfo, com certeza, quer se referir à minha riqueza, não é? Afirmei-lhe que o dinheiro era o termo pelo qual a maioria das pessoas costumava medir o êxito alcançado. Andrew Carnegie disse então: Muito bem, se deseja saber como adquirir a minha fortuna, se é a isso que chama triunfo, responderei a sua pergunta dizendo que aqui na nossa empresa temos um mastermind formado por mais de 20 homens, que constitui o meu pessoal. Isso é, diretores, gerentes, contadores, químicos e outras pessoas especializadas. Pessoa alguma dentre as que compõem o grupo possui em particular essa mente a que acabo de me referir, mas a soma desses espíritos, coordenada num espírito de harmonia, cooperação, constitui a força que realizou a minha fortuna. Nesse grupo não há duas mentes iguais, mas cada componente desempenha a sua parte e melhor do que ninguém no mundo. Caiu então no meu espírito a semente que deu origem a este curso, que só mais tarde germinou. Essa entrevista marcou o início de anos de pesquisa que conduziram finalmente à descoberta do princípio de psicologia descrito na introdução com o nome de Mastermind. Ouvi tudo o que disse Andrew Carnegie, mas precisei de muitos anos de contato com o mundo comercial para poder assimilar tudo o que ele asseverava e aprender com clareza o princípio que serve de base a tudo isso, que não é nem mais nem menos do que o princípio do esforço organizado, sobre o qual repousa todo o curso da Lei do Triunfo. O grupo de auxiliares de Andrew Carnegie constituiu um mastermind, e essa mente era tão bem organizada, tão bem coordenada, tão poderosa, que podia acumular os milhões de dólares de Carnegie em qualquer gênero de empresa comercial ou industrial. A escolha da indústria do aço foi inteiramente acidental no que se refere à acumulação da riqueza de Carnegie. A sua fortuna teria sido realizada ainda mesmo que o Mastermind tivesse explorado a indústria do carvão ou outro qualquer gênero de negócio, pela simples razão de que essa mente se apoiava no poder que o leitor poderá ter quando tiver organizado as faculdades do seu espírito e entrar em aliança com outros espíritos bem organizados para a obtenção de um objetivo definido na vida.
uma análise cuidadosa de vários dos antigos sócios comerciais de Carnegie, levada a efeito depois do início do curso, provou de modo irrefutável não somente que existe uma lei tal como a que é chamada Mastermind, como também que a referida lei foi a principal fonte dos êxitos de Andrew Carnegie. Talvez nenhum dos associados de Carnegie o tenha conhecido melhor que Charles M. Schwab, o qual declarou com muita justiça que na personalidade de Andrew Carnegie há algo de sutil que lhe tornou possível atingir tais alturas. Ele disse: "Nunca conheci ninguém dotado de tanta imaginação, de uma inteligência tão viva e de tamanho instinto de compreensão." Tinha-se a impressão de que ele fazia experiência com os pensamentos da gente e fazia uma reserva de tudo o que ele tinha realizado ou pudesse realizar ainda. Parecia aprender as palavras antes mesmo de serem pronunciadas. O seu jogo mental era fascinante e o seu hábito de observação dava-lhe uma reserva de conhecimentos sobre inúmeros assuntos. Mas sua qualidade mais notável, tão rica que mais parecia um dom, era o poder de inspirar outros homens. Irradiava confiança. Quem quer que tivesse dúvidas sobre qualquer coisa podia discutir o assunto com Carnegie. Num instante ele convencia a pessoa da razão ou do erro em que estivesse. Essa qualidade de atrair os outros, em seguida estimulá-los, brotava da sua própria força. Os resultados de sua direção eram notáveis. Nunca antes na história da indústria, penso eu, existiu um homem que, sem entender do negócio, nos seus detalhes, sem pretensões a ser um técnico em assuntos de aço e máquinas, estivesse apto para estabelecer tão importante empresa. A habilidade de Andrew Carnegie para inspirar e estimular os outros baseava-se em algo mais profundo do que qualquer faculdade de julgamento. Nessa última frase, Schwab expressou um pensamento que corrobora a teoria do Mastermind, a qual atribuímos a principal fonte do poder de Carnegie. Schwab confirmou também a afirmativa de que Andrew Carnegie teria triunfado em qualquer outro negócio que compreendesse, do mesmo modo que conseguiu triunfar na indústria do aço. É óbvio que esse triunfo foi devido à compreensão entre a sua mente e a dos seus associados, e não a um mero conhecimento da indústria em questão. Esse pensamento deve ser muito confortador para os que não conseguiram ainda atingir um sucesso marcado, pois demonstra que o triunfo é apenas uma questão de aplicação correta das leis e dos princípios que estão ao dispor de todos. E essas leis, não nos esqueçamos disso, estão inteiramente descritas e estudadas nas 16 lições do curso que estamos seguindo. Andrew Carnegie aprendeu como aplicar a lei do Mastermind. Isso lhe permitiu organizar as suas faculdades mentais e as dos outros homens e coordenar esse todo atrás de um objetivo principal definido. Todo estrategista, seja no campo do comércio, da guerra, da indústria ou de outras atividades, compreende perfeitamente o valor de um esforço organizado. Todo estrategista militar compreende o valor de espalhar a semente de dissensões nas fileiras dos adversários, porque tal coisa irá quebrar o poder de coordenação, que é o sustentáculo das forças oponentes. Durante a Guerra Mundial, muito se falou sobre os efeitos da propaganda, e não parece exagero
dizer-se que as forças desorganizadoras da propaganda foram muito mais destruidoras que os canhões e explosivos empregados na conflagração. Um dos pontos decisivos da Guerra Mundial foi quando os aliados colocaram seus exércitos sob a direção do general Foch. Militares bem informados dizem que foi essa medida que causou a desgraça dos exércitos adversários. Qualquer ponte de estrada de ferro moderna é um excelente exemplo do valor do esforço organizado, porque demonstra de modo simples e muito claro como milhares de toneladas de peso podem ser transportadas sobre um número relativamente reduzido de barras de aço e vigas. É que todo esse material da ponte está de tal forma disposto que o peso se distribui igualmente sobre toda ela. Um homem tinha 7 filhos, que estavam sempre discutindo uns com os outros. E um dia o pai chamou os filhos e disse-lhes que desejava dar a todos uma demonstração do que significava aquela falta de harmonia. Preparou um feixe com 7 estacas, cuidadosamente amarradas. Mandou que cada filho, separadamente, tentasse partir o feixe. Cada um experimentou e nada conseguiu. O pai desfez então o feixe, entregou uma estaca a cada um dos filhos e pediu que quebrassem as estacas com o joelho. O velho disse então o seguinte: quando vocês, meus filhos, trabalharam juntos num espírito de perfeita harmonia, lembram-se o feixe de estacas, e nenhum pode ser derrotado. Mas, quando brigam uns com os outros, qualquer um pode ser facilmente vencido. Nessa história, há uma valiosa lição que pode ser aplicada ao povo de qualquer comunidade, aos empregados e empregadores de qualquer organização de trabalho, ou ao Estado ou nação em que se vive. O esforço organizado pode ser transformado em poder, que pode ser também um poder perigoso, se não for guiado com inteligência. É por essa razão, principalmente, que as 16 lições do curso são dedicadas em grande parte à descrição dos modos de dirigir o poder do esforço organizado, a fim de que ele conduza ao triunfo, a essa espécie de triunfo que é baseado na justiça e na verdade e que conduz, por fim, à felicidade. Uma das maiores tragédias da época presente, de lutas e de loucuras financeiras, é o fato de que apenas poucas pessoas se empenham nos esforços que mais lhes agradam. Um dos objetivos do nosso curso é ajudar cada leitor a descobrir o seu lugar apropriado no mundo do trabalho, onde a propriedade material e a felicidade podem ser encontradas em abundância. O curso inteiro destina-se a ser um estímulo que facilitará o conhecimento das suas forças ocultas, tais quais elas são, e despertará nele a ambição, a visão e a determinação que o levarão a adiantar-se, a reclamar o que lhe pertence por direito. Há menos de 30 anos, na casa onde trabalhava Henry Ford, havia outro homem que fazia o mesmo trabalho que ele. Dizia-se que esse homem era realmente um operário mais competente do que o próprio Ford naquela espécie de trabalho. Hoje, o nosso homem tem ainda o mesmo emprego, ao passo que Ford é o homem mais rico do mundo. Uma boa enciclopédia contém a maior parte dos fatos conhecidos do mundo, mas esses fatos são tão inúteis como os bancos de areia, antes de serem organizados em termos de ação. Que
Que diferença tão notável existiria entre esses dois homens para que se verificasse tão grande diversidade de fortuna entre eles? É que Ford compreendeu e aplicou o princípio do esforço organizado, ao passo que o outro não cuidou disso. Na pequena cidade de Shelby, Ohio, onde essas linhas são escritas, pela primeira vez na história, esse princípio do esforço organizado está sendo aplicado com o propósito de se realizar uma aliança bem estreita entre as igrejas e as casas comerciais de uma comunidade. Os párocos e os homens de negócios formularam uma aliança, da qual resultou que as igrejas e os comerciantes se apoiam mutuamente e, em consequência, tanto as casas comerciais como as igrejas adquiriram tamanha força que é quase impossível algum dos seus empregados ou membros fracassar. Os outros não permitirão tal coisa. É isso um exemplo do que pode acontecer quando grupos de homens formam uma aliança com o fim de colocar o poder combinado de uma coletividade em apoio de cada unidade individual. A aliança trouxe à cidade de Shelby vantagens morais e materiais de que gozam poucas cidades americanas. Para que possamos ter uma visão mais concreta de como esse princípio do esforço organizado pode se tornar poderoso, paremos por um momento e deixemos a nossa imaginação traçar um quadro do que resultaria se todas as igrejas, jornais e clubes, inclusive clubes femininos e outras organizações cívicas da mesma natureza, em todas as cidades americanas, formassem uma aliança com o objetivo de fundir o seu poder e empregá-lo em benefício dos membros dessas organizações. Os resultados seriam simplesmente espantosos. Conhecem-se 3 poderes principais no mundo do esforço organizado: as igrejas, as escolas e a imprensa. Imaginemos o que poderia acontecer facilmente se essas 3 grandes forças formadoras da opinião pública entrassem em aliança com o propósito de fazer surgir qualquer transformação necessária na conduta humana. Poderiam, no decorrer de uma única geração, modificar a atual ética dos negócios, a tal ponto que seria um verdadeiro suicídio comercial alguém tentar fazer uma transação sob outro qualquer estandarte que não fosse a regra de ouro. Tal aliança poderia produzir influência suficiente para transformar numa única geração as tendências comerciais, sociais e morais de todo o mundo civilizado. Teria poder suficiente para forçar no espírito das gerações vindouras qualquer ideal desejado. O poder é o esforço organizado, como já tivemos ocasião de dizer. O triunfo é baseado no poder. Para que se possa fazer uma ideia perfeita do que significa o termo esforço organizado, apresentamos várias ilustrações ou exemplos. E para acentuar ainda mais essa verdade, repetiremos que a acumulação de grandes riquezas e a conquista de uma situação privilegiada na vida constituem o que ordinariamente chamamos triunfo e são baseadas na facilidade de apreensão e na habilidade para assimilar e aplicar os princípios fundamentais das 16 lições deste curso. Ele está em completa harmonia com os princípios de economia e da psicologia aplicada. Observar-se-á que as lições que dependem para sua aplicação prática de algum conhecimento de psicologia foram acrescidas de uma explicação mais ampla dos princípios psicológicos
que visam torná-las mais acessíveis. Antes de serem dados a publicidades, os manuscritos do nosso curso foram submetidos a banqueiros e comerciantes americanos, para conseguinte, homens de espíritos eminentemente práticos, capazes de analisá-los e criticá-los. Um dos mais conhecidos banqueiros de Nova York devolveu os originais com os seguintes comentários: sou formado pela Universidade de Yale, mas acredite que estaria disposto a trocar tudo o que meu título me deu pelo que me trouxe o curso sobre a lei do triunfo, caso tivesse tido o privilégio de o incluir nos meus estudos quando era aluno de Yale. Minha esposa e minha filha leram também os manuscritos. Minha esposa chamou o curso de Teclado da Vida, pois julga ela que todos os que aprendem a maneira de aplicá-lo podem executar uma sinfonia perfeita em qualquer cargo que exerçam, da mesma forma que um pianista executa qualquer música, uma vez que aprendeu a dominar o teclado do piano e sabe música a fundo. Não há no mundo duas pessoas exatamente iguais, e por esse motivo aqueles que o seguem não podem esperar atingir com o estudo desse curso o mesmo ponto de vista. Cada leitor que o dominar bem tirará do seu conteúdo o que lhe for necessário para desenvolver uma personalidade completa. Estude o leitor a si mesmo. Faça uma autoanálise. Veja o meu livro Como Fazer Fortuna. Pense e fique rico. Se responder a todas aquelas perguntas com sinceridade, ficará sabendo mais sobre si mesmo do que a maioria das pessoas. Estude as perguntas com cuidado. Volte a elas uma vez por semana durante vários meses e ficará atônito com a quantidade adicional de conhecimento de grande valor que adquiriu com a resposta exata a todas as perguntas. Se não tiver certeza absoluta acerca de alguma delas, procure o conselho daqueles que o conhecem bem, especialmente as pessoas que não tenham motivos para lisonjeá-lo e o vejam como é realmente. Este curso tem por objetivo ajudar o leitor a descobrir quais são os seus talentos naturais, auxiliando-o a organizar, coordenar e pôr em prática o conhecimento conseguido por meio da experiência. Durante mais de 20 anos, reunimos, classificamos e organizamos o material que agora oferecemos ao leitor. No decorrer dos últimos 14 anos, analisamos mais de 16 mil pessoas e todos os fatos vitais reunidos nessas análises foram cuidadosamente organizados por nós e são agora aqui apresentados. Essas análises trouxeram à luz muitos fatos interessantes que contribuíram para tornar praticável o nosso curso. Constatei, por exemplo, que 95% de todas as pessoas analisadas eram fracassadas e apenas 5% triunfantes. Pela palavra fracasso, entenda-se que as pessoas em questão não conseguiram encontrar felicidade ou as necessidades ordinárias da vida sem uma luta quase intolerável. Talvez fosse essa a proporção de fracassos e triunfos se a população do mundo inteiro fosse cuidadosamente examinada. A mera luta pela existência é terrível entre as pessoas que não aprenderam a organizar e dirigir seus talentos naturais, enquanto a obtenção dessas necessidades e ainda mais de muitas coisas consideradas como luxo é relativamente muito fácil entre as que aprenderam o princípio do esforço organizado. Na vida,
Nenhuma situação pode ser segura e nenhuma realização permanente, a menos que sejam baseadas na justiça e na verdade. Um dos fatos mais surpreendentes revelados por essas 6.000 análises foi a descoberta de que 95% das pessoas classificadas como fracassadas estavam em tal classe porque não tinham um objetivo definido na vida, enquanto os outros 5% eram constituídos por indivíduos que triunfaram não somente porque os seus propósitos eram definidos, como também porque tinham planos definidos para a consecução do seu objetivo. Outro fato importante revelado por essas análises foi que 95% dos que são classificados como fracassos se ocupavam em trabalhos que não eram do seu agrado, ao passo que os restantes 5% de elementos apontados como triunfadores trabalhavam no que mais lhe agradava. É de duvidar que uma pessoa se torne um fracasso quando empenha um trabalho que lhe interessa realmente. Outro fator vital mostrado por essa análise foi que os 5% das pessoas que triunfaram tinham um hábito sistemático de economizar dinheiro, enquanto os 95% que fracassaram não economizavam nada. Vale a pena refletir sobre o fato. Um dos principais objetivos do nosso curso é auxiliar o leitor a realizar o trabalho da sua escolha de uma maneira que lhe garanta as maiores recompensas, tanto em dinheiro como em felicidade. Um objetivo principal definido. A tônica de toda essa lição pode ser encontrada na palavra definido. É terrível saber que 95% da população do mundo seguem pela vida adiante sem um objetivo, sem a menor concepção do trabalho para o qual se adaptam melhor e sem ter mesmo qualquer noção da necessidade disso, que se chama objetivo definido pelo qual lutar. Há uma razão psicológica bem como outra de ordem econômica para a seleção de um objetivo principal definido na vida. Em primeiro lugar, dediquemos nossa atenção ao lado psicológico da questão. É fato bem estabelecido na psicologia que os atos das pessoas estão sempre em harmonia com os pensamentos que lhes dominam o cérebro. Qualquer objetivo principal definido, deliberadamente fixado na mente e nela conservado, tendo-se a determinação de realizá-lo, acaba por saturar todo o subconsciente, até influenciar automaticamente a ação física do corpo para a consecução do referido propósito. Assim, o objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado e, depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceite esse propósito como um lema, um projeto, uma planta que finalmente dominará as suas atividades na vida e a guiará passo a passo para a consecução desse objetivo. O princípio de psicologia por meio do qual se pode conseguir impressionar o subconsciente com o objetivo principal chama-se autossugestão ou sugestão que o indivíduo faz repetidamente a si próprio. Trata-se de um grau de auto-hipnotismo, mas não se deve ter medo disso, pois foi esse mesmo princípio que fez com que Napoleão subisse da sua situação de um pobre filho da Córcega à ditadura da França. Foi com o auxílio desse princípio que Thomas Edison conseguiu ser o maior inventor do mundo. E foi também por meio dele que Lincoln conseguiu pôr uma ponte no grande abismo que mediava entre o lugar do seu nascimento
uma modesta casa das montanhas em Kentucky e a presidência da maior nação do mundo. Foi ainda esse princípio que fez Theodore Roosevelt tornar-se um dos líderes mais agressivos que já atingiram a presidência dos Estados Unidos. Não devemos ter medo do princípio da autossugestão, enquanto estivermos certos de que o objetivo pelo qual lutamos nos trará felicidade de natureza duradoura. Adquiramos a certeza de que nosso propósito definido é construtivo, que a sua realização não trará dificuldade nem miséria para outras pessoas, que nos dará paz e prosperidade, e em seguida apliquemos até o limite que conhecermos do princípio da autossugestão para a rápida consecução do nosso propósito. Na esquina da rua que avistamos da sala onde escrevemos, há um homem que permanece todos os dias no mesmo local, vendendo amendoim torrado. Está sempre ocupado. Quando não está atendendo os fregueses, se ocupa em torrar e empacotar os amendoins. Trata-se de um dos 95% das pessoas que não possuem um objetivo definido na vida. Está vendendo amendoim torrado, não porque acha que esse trabalho é melhor que outro qualquer que pudesse fazer, mas porque nunca se deu ao trabalho de pensar sobre um propósito definido que lhe poderia trazer maiores lucros. Vender amendoim torrado porque voga ao sabor da corrente da vida, e a sua tragédia é que a mesma soma de esforços que emprega nesse negócio, se fosse dirigida em outro sentido, lhe daria lucros muito maiores. Relacionada com o trabalho desse homem, há ainda outra tragédia, o fato de que ele faz uso do princípio da autossugestão, mas o emprega com desvantagem para si próprio. Não há dúvida de que, se fosse possível fotografar os seus pensamentos, nada haveria nesse retrato senão um torrador de amendoim, alguns saquinhos de papel e uma multidão comprando amendoim torrado. Esse homem poderia abandonar tal negócio se tivesse visão e ambição, primeiro para imaginar-se exercendo um emprego mais lucrativo e, em seguida, a perseverança para manter tal quadro diante do espírito, até influenciá-lo a dar os passos necessários para entrar num negócio mais vantajoso. Põe nesse trabalho um esforço que seria suficiente para lhe dar um lucro substancial, se esse esforço fosse dirigido no sentido de algum objetivo principal definido que lhe proporcionaria maiores rendimentos. Um dos maiores escritores e oradores dos Estados Unidos, meu amigo íntimo, descobriu há 10 anos as possibilidades do princípio da autossugestão e começou imediatamente a pô-lo em prática. Traçou um plano para sua aplicação, e esse plano veio a ser de grande eficiência. Naquela época, porém, não era escritor nem orador. Todas as noites antes de adormecer, fechava os olhos e via em imaginação uma longa mesa de reunião, em torno da qual se reuniam alguns homens eminentes, cujas características desejava absorver na sua própria personalidade. Esses homens eram Lincoln, Napoleão, Washington, Emerson e Elbert Hubbard. Começava então a conversar com essas figuras imaginárias, mais ou menos da seguinte maneira: Lincoln, desejo construir no meu próprio caráter as virtudes da paciência e da justiça para com todo o gênero humano e o agudo senso de humor, que foram as suas principais características. Preciso dessas qualidades e não ficarei satisfeito enquanto não as conseguir. Washington, quero fazer nascer no meu caráter as qualidades de patriotismo, dedicação, desprendimento e direção, que foram as suas notáveis características. Emerson, desejo formar no meu caráter as qualidades de visão e habilidade para interpretar as leis da natureza, inscritas nas paredes das prisões, nas árvores em desenvolvimento e na face das criancinhas, que foram as suas mais notáveis características.
Napoleão, desejo despertar no meu caráter as qualidades que tanto o distinguiram: autoconfiança, habilidade estratégica para dominar obstáculos, a faculdade de se aproveitar dos erros e de fazer nascer uma força de cada derrota. Herbert, quero desenvolver a capacidade para igualar e mesmo para ultrapassar sua capacidade, para se expressar com clareza, precisão e energia. Não diga ao mundo o que é capaz de fazer. Prove-o. Todas as noites, durante meses seguidos, esse homem viu as mesmas figuras sentadas em torno da mesa imaginária, até que finalmente conseguiu imprimir no subconsciente essas qualidades, de maneira tão clara que começou a desenvolver-se nele uma personalidade que era um composto de todas as personalidades invocadas. O subconsciente pode ser comparado a um magneto e, quando está vitalizado e inteiramente saturado com qualquer propósito definido, tem uma tendência decidida para atrair tudo o que é necessário para a realização desse propósito. As coisas semelhantes se atraem e pode-se ter a prova dessa lei em cada folha de grama, em cada árvore em crescimento, a bolota do carvalho, alçada ao solo, tira dele o ar, o material necessário para transformar-se numa árvore frondosa. Não há árvore que seja metade carvalho, metade cedro. Todo grão de trigo semeado tira do solo e do ar os elementos necessários para fazer crescer uma haste de trigo. Os homens estão sujeitos à mesma lei da atração. Se formos a qualquer casa de pensão modesta da cidade em que habitamos, veremos associados indivíduos de iguais tendências. Por outro lado, se visitarmos meios mais prósperos, encontraremos sempre associados aqueles que têm inclinações idênticas. Os homens que triunfam na vida procuram a companhia de outros que também triunfaram, enquanto aqueles que estão em dificuldades procuram sempre companheiros da mesma situação. Diz o adágio: mal de muitos, consolo é. A água não procura seu equilíbrio com certeza maior do que o homem procura a companhia dos que estão em condições financeiras e mentais iguais às suas. Um professor da Universidade de Yale e um camponês analfabeto nada têm em comum. Sentir-se-ão infelizes se forem obrigados a estar juntos durante muito tempo. Os homens que nada têm em comum entre si se misturam tanto como a água e o azeite. Tudo isso conduz à seguinte afirmativa: inevitavelmente atrairemos as pessoas que se harmonizam com a nossa própria filosofia de vida. Sendo isso verdadeiro, ninguém pode deixar de reconhecer o que há em vitalizarmos a nossa mente com um objetivo principal definido, que atrairá para nós pessoas que serão de grande valor para nossas realizações e nunca um obstáculo. Suponha o leitor que o seu objetivo definido esteja muito acima da sua atual situação. O que fazer? É um direito seu. É seu dever ter elevadas aspirações na vida. Deve a si mesmo e à comunidade em que vive estabelecer um alto nível de vida. Há muita evidência para justificar a crença de que coisa alguma dentro dos limites da razão é impossível de ser atingida por uma pessoa cujo objetivo principal definido tenha sido bem desenvolvido. Há alguns anos, Louis Victor Entge foi condenado à prisão perpétua na penitenciária do Arizona. Nessa época, era o que se podia chamar um homem mau, conforme ele mesmo confessava. Além disso, muitos acreditavam que dentro de um ano ele morreria, vitimado pela tuberculose. Entge tinha mais do que ninguém motivos para se sentir desanimado. A aversão que ele voltava, o público, era intensa
e ele não possuía um só amigo neste mundo, ninguém que o visitasse, levando-lhe uma palavra de conforto ou de encorajamento. Então, na sua mente aconteceu qualquer coisa que lhe fez voltar à saúde, debelando a peste branca, a que finalmente lhe abriu as grades da prisão, restituindo-lhe a liberdade. O que se teria passado? Exatamente o seguinte: ele decidiu consigo mesmo vencer a tuberculose e recuperar a saúde. Trata-se de um objetivo principal definido. Em menos de um ano, depois de haver tomado tal deliberação, tinha vencido. Ampliou então o objetivo principal, resolvendo fazer de tudo para conquistar sua liberdade. Dentro em pouco, as paredes da prisão desapareceram em torno dele. Não há ambiente desagradável que seja bastante forte para deter um homem ou mulher que saibam como aplicar o princípio da autossugestão na criação de um objetivo principal definido. Uma pessoa assim, dotada, pode quebrar os grilhões da pobreza, destruir os germes mais mortíferos, ascender da situação mais humilde ao poder e ao apogeu. Todos os grandes líderes baseiam sua liderança num objetivo principal definido. Seguidores se sentem bem sendo assim quando notam que o seu líder é uma pessoa que tem um objetivo definido, que tem a coragem de apoiar esse propósito com ação. Mesmo um cavalo teimoso sabe que o condutor está manejando as suas rédeas e se rende ao cavaleiro. Quando um homem com um objetivo definido atravessa uma multidão, todos lhe abrem caminho. Mas quando um homem hesita e mostra por suas ações que não está muito certo da trilha que quer seguir, a multidão se recusará a atender e não cederá 1 centímetro de terreno. Em parte alguma, a falta de um objetivo principal definido se torna mais gritante ou mais prejudicial do que nas relações entre pai e filho. Os filhos sentem com muita acuidade a atitude vacilante dos pais e tiram vantagens disso com muita liberdade. O mesmo se dá em todos os domínios da vida. O homem com um objetivo principal definido impõe respeito e atenção em todas as ocasiões. Isso quanto ao que se refere ao ponto de vista psicológico de um propósito definido. Vejamos agora o lado econômico da questão. Se um navio perde o leme no meio do oceano e começa a girar em torno de si mesmo, gastará todo o combustível sem chegar ao seu destino, apesar de gastar energia suficiente para atingi-lo, e dele voltará várias vezes. O homem que trabalha sem um propósito definido, que não é apoiado por um plano definitivo para sua execução, se assemelha ao navio que perdeu o leme. Trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para conduzir um homem ao triunfo, pois como pode um homem estar certo que alcançou um êxito sem ter antes estabelecido no espírito algum objetivo definido que deseja? Toda casa bem construída teve a sua origem num propósito definido e, ainda mais, num plano definido, na forma de uma série de plantas. Imaginemos o que aconteceria se alguém tentasse construir um prédio ao acaso, sem um plano. Os operários atrapalhariam uns aos outros. O material de construção seria empilhado sobre o lote do terreno, antes de construídos os alicerces, e todo o pessoal empregado teria uma noção diversa de como a casa deveria ser construída. O resultado seria um verdadeiro caos e mal-entendidos de toda sorte. Além disso, o custo da obra se tornaria verdadeiramente exorbitante. Entretanto,
já nos demos o trabalho de refletir sobre o fato de que a maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arranja logo um emprego qualquer, sem a menor concepção de qualquer coisa que mesmo de longe se pareça com um propósito definido ou um plano traçado? Em vista do fato de ter a ciência proporcionado meios e processos racionais para analisar o caráter e determinar o trabalho para o qual o indivíduo se adapta melhor, não parece trágico hoje que 95% da população adulta do mundo sejam constituídos de pessoas fracassadas por não terem encontrado o seu lugar no mundo do trabalho? Se o triunfo depende de poder, se o poder é o esforço organizado e se o primeiro passo na direção da organização é um propósito definido, é então muito fácil ver a razão pela qual esse propósito é essencial. Enquanto não escolhe um propósito definido na vida, o homem dissipa energia e dispersa pensamentos sobre diversos assuntos e em várias direções que não conduzem ao poder, mas à indecisão e à fraqueza. Com a ajuda de uma pequena lente, podemos aprender uma grande lição sobre o valor do esforço organizado. Com a lente, podemos focalizar os raios do sol sobre um ponto definido de maneira tão forte que o seu calor poderá abrir um buraco numa tábua. Sem a lente, que representa o propósito definido, os mesmos raios de sol podem incidir sobre a mesma tábua durante 1 milhão de anos sem queimá-la. 1000 pilhas, quando adequadamente organizadas e ligadas entre si por meio de fios, produzirão energia bastante para movimentar uma peça grande de máquina durante várias horas. Mas, se tornarmos essas pilhas separadamente, nenhuma delas terá energia suficiente para produzir na máquina qualquer espécie de movimento. As nossas faculdades mentais podem ser comparadas a essas pilhas. Depois que o leitor organizar as suas faculdades mentais de acordo com o plano fixado nas 16 lições do curso de leitura sobre a lei do triunfo, dirigindo-as no sentido de alcançar um objetivo definido na vida, poderá tirar vantagens do princípio da cooperação, do qual nasce o poder que se chama esforço organizado. Andrew Carnegie dava o seguinte conselho: coloque todos os ovos numa cesta e vigie-as para que ninguém vá de encontro a ela. Com isso queria dizer, naturalmente, que não devemos desperdiçar qualquer das nossas energias, empenhando-nos em coisas sem importância. Carnegie foi um grande economista e sabia que a maioria dos homens agiria no sentido de fazer alguma coisa bem feita. A melhor compensação por uma coisa que realizamos é a capacidade que adquirimos para fazer ainda mais. Gratidão a todos e até a próxima, meus amados.